não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Veja, pensa bem, durante a gestação você está preso dentro de um universo fechado, totalmente protegido, alimentado, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. De repente te soltam no ar. O senhor diz que o medo, então, é um constituinte melhor, porque o Freud fala em prazer e desprazer. Claro, por que ele não pensou no medo? Isso então, é interessante. Olha, o maior psicólogo do século XX foi Joseph Stalin. Quando perguntaram para ele o que move os seres humanos, ele sem pestanejar respondeu: o medo. Por exemplo, eu li um monte de livros de história de guerra, depoimentos disso, mas um monte. Eu não vi um soldado que no fronte sentisse raiva do adversário. Mas todos sentiam medo. De como é que você vai ter raiva do negro que você nunca viu na sua vida? Porra? Você tem medo de que ele atire em você antes que você atire nele. Isso é óbvio, é? Então, o medo é uma constante no ser humano. E justamente para escapar desse medo é que você precisa desenvolver a razão, para você ter algum controle da situação, controle mínimo. Não? Mas quando você não tem nem esse controle mínimo, você se apega ao símbolo da razão. E esses símbolos da razão, mais dia menos dia, falham. Então, o certo não é nem traumas, porque são traumas sucessivos. Cada vez que o símbolo da razão te decepciona, você está perdido de novo. Né? Então é a mesma coisa que dizer, um bebê recém-nascido ele já tem os problemas de um ser humano adulto. Ele não sabe, mas ele tem. Você imagina, por exemplo, aqui tem um bebê, o pai dele trabalha numa mina de não sei do que, e eles têm um padrão de vida relativamente bom, de repente aquele minério é desvalorizado no mercado, e a companhia fecha, o pai fica desempregado e daí falta comida para o bebê. Né? O bebê está sofrendo o impacto de uma crise internacional. Mas ele não entende. Ele sofre o impacto tanto quanto o pai dele sofre. Só que o pai dele já tem um critério de orientação na coisa. Ele sabe, bom, vou ter que arrumar outro emprego, vou ter que pedir um dinheiro emprestado. Mas o bebê não sabe nada disso. Uma vez eu vi um filme que o crack da bolsa em 29. Os caras iam retirar dinheiro do banco e não tinha mais dinheiro. Então eles ficavam esmurrando a porta do banco. Eu digo, bom, mas e se eles derrubassem a porta do banco e isso ia botar dinheiro dentro do banco? Claro que não. Então a porta do banco era um símbolo da riqueza que estava lá dentro. Era só um símbolo. Então por que eles estão batendo na porta? O negócio é ir para casa. Eu estou ferrado mesmo, acabou o meu dinheiro. Não há nada que eu possa fazer. A ideia de se apegar assim, o que nós podemos fazer? Ora, a maior parte dos problemas humanos nós não podemos fazer nada. Mas se apega por quê? Porque você tem medo de constatar a realidade da sua impotência. É incrível Freud não ter pensado nisso. Na biologia, fala-se no mecanismo mais básico, que é o de fight or flight. É fuga ou briga. É o mais básico. Santo Tomás de Aquino definiu isso aí. Ele disse, se você percebe que o adversário é mais fraco, você tem raiva. Se você percebe que ele é mais forte, você tem medo. É muito simples. O adversário ou o problema, seja lá o que for. Então, olha, Santo Tomás de Aquino disse, daí, com essa frase ele disse mais do que toda a psicologia do século XX. Ele tocou no problema central. É raiva ou medo? Se você tem raiva é porque você ainda pode fazer alguma coisa. Mas se você tem medo, a única coisa que você dá para fazer é fugir. Note bem, os animais, nesse sentido, eles nascem muito mais equipados do que nós, porque eles sabem do que eles devem ter medo. Exemplo de Santo Tomás de Aquino. A ovelha nunca viu um lobo. A primeira vez que ela vê um, ela sabe que aquilo não presta. Nós não nascemos com esse conhecimento. O animal tem, vamos dizer, um repertório mais limitado, mas ele o adquire muito mais rapidamente do que nós. Né?
Quanto tempo de treinamento leva um bebê leopardo? 1 ano no máximo. Depois de 1 ano ele já sabe tudo. Mas ela já nasce correndo. Já nasce correndo, é. Então, a conquista do vocabulário, da linguagem para o recém-nascido que está desamparado nesse meio, de certo modo, é até terapêutica. Claro que é. Naquele momento, É. ele pode conversar. O livro do Pedro Laíl Entralgo, La Cura por la Palavra. Pois é, professor, matamos uma Então, estrada aqui hoje. quando você não consegue expressar o que está doendo em você, você está de novo na condição do bebê que está levando porrada e não sabe de onde. Beleza, professor. Entendeu? Então, às vezes, o simples dizer já curou. Só de você dizer, quer dizer, você adquiriu um certo domínio intelectual da coisa. Mas o fato é o seguinte, não existe um patamar no qual você diz, não, você tem a linguagem ideal. Não, sempre pode acontecer alguma coisa que não fazia parte da sua linguagem, que você não sabe o que é, você vai ter que revirar tudo de novo. Então, são sucessivas conquistas da linguagem que você faz. Isso nunca para. A razão puxa junto consigo a conquista da expressividade. Sem dúvida, a expressão é a base, vamos dizer, do seu domínio da razão. Se você não souber zero de matemática, você pode ter uma consciência racional altamente desenvolvida. Se não souber nada de linguagem, acabou. Porque a matemática é um uso especializado da razão para certos aspectos que são matematizáveis. E que nunca são os essenciais. Agora, aconteceu que entre os anos 50 e 70 se introduziu nas escolas o negócio da informática. Então, a partir daí, as matemáticas se tornaram as primadonas do ensino. Então, o garoto não sabe nada, ele não sabe nem dizer ai me dói, mas ele já sabe mexer com o computador, já tem ideia do código binário, ele sabe o que é um pixel, ele sabe programar um computador. Então, isso aí faz um imbecil imediatamente. Por quê? Porque a linguagem não pode ser substituída por esse referencial. Realmente não sabe amarrar o sapato. Não sabe amarrar sapato. É. E esse é um dano muito grande, professor, porque me preocupa muito, porque um computador eu só ensino a criança a mexer com ele na idade que eu quiser, mas o controle fino do indicador e do polegar, o senhor não consegue. Isso é que nos... que mostra que foi uma conquista muito grande do ser humano, a conquista da mão humana, tanto que o senhor vê na pintura o Deus estendendo a mão para o homem, a mão tem um simbolismo muito, muito grande, né? Então Sim, mas o sujeito pode aprender a manipular um computador sem ele ter mãos. Sim, mas Coloca lá um eletrodo no cérebro dele, que ele passa o comando direto. Seria essa uma explicação que estão chegando à conclusão que quanto mais tempo os adolescentes passam com o smartphone, maior a chance deles se suicidarem? É claro. Isso já foi vários estudos provaram isso. Quer dizer, Aumenta o tempo, aumenta. por que o neguinho se suicida? Porque ele não está entendendo mais nada. Ou seja, a pressão do ambiente o esmagou completamente, ele não está entendendo, ele não sabe o que fazer. Não sabe nem dizer qual é o problema. Daí é melhor meter uma bala na cabeça mesmo. Agora, de fato o domínio da linguagem é o primeiro fator libertador do ser humano. Mas se você substitui a linguagem por matemáticas, você matou o cara. A matemática só pode lidar com os elementos que já são matematizáveis. Agora, a matematização de qualquer coisa é um problema terrível. Por exemplo, quando inventaram essa topologia, bom, com a topologia você pode inventar um modelo matemático para você descrever, por exemplo, uma crise econômica, uma crise política. Tá certo? Só que dá um trabalho miserável e como é que eu vou fazer a representação topológica dos meus problemas? Então, por exemplo, perdi emprego, minha mulher me largou, meu cachorro morreu, meu carro está quebrado, meu vizinho me roubou. Tudo isso ao mesmo tempo. E ninguém gosta de mim. Agora represente topologicamente isso. Isso quer dizer que, com todos os requintes da topologia, você consegue descrever mal e mal algumas coisinhas. Os economistas chamam de econometria.
Então, veja, a representação topológica, ela não descreve uma realidade. Ela só descreve certos aspectos da realidade que são manipuláveis, nos quais você pode mexer. Então, toda a representação matemática se destina a um uso técnico, não à expressão dos problemas. Está entendendo? Então, por exemplo, o Kurt Lewin foi o primeiro sujeito que conseguiu descrever geometricamente certas situações humanas. Ele inventou um processo lá, fazia uns desenhinhos, umas bolinhas e tal. Com isso ele tornava aquela situação manipulável. Isso quer dizer que esse negócio geométrico dele expressava a verdadeira natureza da situação? Não, expressava só os aspectos manipuláveis. Tá entendendo? Então, a apoteose da matemática é a apoteose da técnica. Mas a técnica sempre tem determinados objetivos muito limitados e muito precisos. Tá certo? Você não vai poder se orientar na vida real, num universo imensamente complexo, matematicamente. Isso não é possível. Isso aí requer o uso da linguagem. Não que a linguagem vá abarcar tudo. A linguagem não tem que abarcar a realidade. Ela só tem que dar um sinalzinho para que o outro consiga imaginar, representar imaginariamente a sua situação. E ela realiza isso perfeitamente, dependendo do quê? Do nível de domínio da linguagem que os dois tenham. Então a insuficiência, o cara fala impotência da linguagem humana, impotência da sua linguagem, vai ler Shakespeare para você ver se a linguagem é impotente. A linguagem Shakespeare diz coisa e vai continuar dizendo coisa que nem Shakespeare sabia. E vai continuar por milênios. Shakespeare, Dante, né? O Dante é o nosso patrono aqui, ó, lá em cima. Por causa disso mesmo. Qual é o sujeito que fez mais pela civilização do Ocidente? Esse aí, Santo Tomás de Aquino. Seria esse caso quando uma criança troca duas notas de 10 por 10 de 1 achando que está fazendo um bom negócio, por exemplo? Pode ser. Ela está pensando só no número, né? Não no que aquilo significa. Pode ser. É aquele caso do Piaget, que eu citei no livro Jardim das Aflições. Ele quer provar que as crianças não têm sentido de identidade. Então ele pega 5 pedrinhas, e põe aqui, 5 pedrinhas linha. Quantas pedrinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Daí ele separa as pedrinhas mais. E pergunta para a criança, quantas pedrinhas tem aqui? 6. E daí ele conclui que as crianças não têm senso de identidade, o que é um absurdo dos absurdos, porque ela não tivesse senso de identidade, ela não poderia se equivocar na comparação entre quantidade discreta separada e quantidade contínua. Para ela fazer isso, ela precisa ter o senso da quantidade contínua e da quantidade discreta. Portanto, o que ele pensa que prova que não tem senso de identidade, prova exatamente o contrário. Tem certos equívocos que você não pode cometer sem conhecer certas coisas. Não é isso? Assim, do mesmo modo, o sujeito não pode virar transexual sem ele saber o que é homem e mulher. Se ninguém tivesse informado dele disso, para que eu vou mudar de sexo se eu nem sei o que é isso? É claro que é um equívoco. Tá certo? Mas o equívoco se baseia num conhecimento. Estão entendendo? Parece que a gente desviou o senhor do assunto da aula, né? Por quê? O senhor ia falar só um pouquinho sobre o trauma da emergência da razão. Não, esse é o assunto dessa aula, é que eu esqueci de botar no programa, porra. Mas sem isso não dá para fazer nada, é evidente. Foi um lapso meu, o que eu posso fazer? Era tão óbvio que você esquecia. Hã? Era tão óbvio que você... Era tão óbvio que eu esquecia. Mas isso aqui é o miolo de todo o problema. E de muitas mais coisas ainda para adiante para serem resolvidas. Né? Sim, sim, sim. Quer dizer, quando você se apega a um símbolo da razão, ele mais dia menos dia vai falhar. E isso não quer dizer que você vai conseguir substituir aquele símbolo
por um domínio racional efetivo. Às vezes já não consegue. Né? Existem milhões de problemas que nós não sabemos resolver. Então são áreas onde a nossa razão não alcançou ainda. Talvez possa alcançar amanhã ou depois. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa progressiva na história, porque o problema é o mesmo para cada ser humano novo que nasce. Tudo aquilo que foi conquistado antes e que está na cultura vai ter que ser conquistado de novo um por um, né? Por isso que eu digo, não há progresso do conhecimento, há aumento do número de registros. Porque cada sujeito que começa a aprender, ele vai ter que aprender tudo aquilo de novo. E não vai conseguir. Então, o progresso do conhecimento é outra frase assim, absolutamente boba, que não quer dizer nada. Se houvesse progresso do conhecimento, o sujeito nasceria mais inteligente do que a geração anterior. Mas o fato é o seguinte, se você olha essa biblioteca, que é um monte de registros de conhecimento. Né? Então, para eu absorver isso aí, eu tenho o mesmo problema que eu tenho para entender qualquer coisa que aconteça. Por exemplo, eu vejo o sujeito batendo na mulher lá. Por que ele fez isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho que investigar para saber. Né? E o que está escrito nesse livro aí? Posso adivinhar? Não posso. Eu vou ter que ler o raio do livro. E fazer um esforço para entender. Então, o conjunto de registro de conhecimento, ele é um fenômeno da ordem física. Esses registros são fisicamente existentes. Mesmo que seja assim, só registro eletrônico. Bom, eletrônico é físico, é? Então, eles são como uma segunda camada de enigmas que você coloca em cima da camada natural. Mais ainda, como o número de registros cresce ilimitadamente, então você precisa aí uma ciência de como você se orientar no registro. Só que essa ciência também tem que ser aprendida. Está entendendo? Quer dizer, a organização do conhecimento mundial. Fala, bom, isso aí é uma área científica dificílima de você absorver. E a cultura, professor, ela se confunde com a linguagem? Não. O que é a cultura, o senhor disse? Não, é conjunto de registros de conhecimento. Porque são registros de experiências. Sim, Bom, se você vai ler aqui, eu vou ler o poema de Rimbaud. Bom, ele teve uma série de experiências interiores, umas de ordem cognitiva, outras de outra ordem, e ele registrou ali. Para pessoas que são sensíveis o suficiente para pegar. Né? Mas o livro em que ele manda imprimir isso aí é apenas um objeto material. Né? Então você vai ter que descascar as várias camadas. Né? São as famosas camadas da obra literária que fala Roman Gardner. Né? Fenomenologia da obra literária. Então ele vai dizendo que a obra literária se compõe de várias camadas. A primeira camada é a camada física. O livro é um objeto existente, material existente. Né? A segunda camada você tem ali uma série de sinais gráficos que remetem idealmente a sons e significados. Mas uma pergunta, às vezes em relação a estes registros do conhecimento, não pode acontecer de eventualmente ter ali um livro, alguns livros que são resumo do conhecimento, como o senhor, por exemplo, que é um registro de conhecimento para nós sobre várias coisas, e nós já podemos, nós que ouvimos, ou que lemos um livro resumido de um determinado assunto, já possamos iniciar a partir de um ponto mais avançado? Bom, uma das principais finalidades da filosofia é organizar isto. Não é isto? Mas isso também é uma atividade que tem que ser renovada permanentemente, porque enquanto nós estamos conversando aqui, os caras podem ter feito 500 descobertas científicas que nós não sabemos. Então amanhã o problema já é outro. Em segundo lugar, a aquisição desse conhecimento dos princípios da organização é ele mesmo uma dificuldade cognitiva. Está entendendo? Eu acho que se alguma universidade do mundo levasse a sério a questão da educação, que elas realmente não levam, elas estão apenas moldando comportamento ou preparando profissionais para trabalhar nisso ou naquilo, estão um pouco se lixando para o desenvolvimento da consciência, da inteligência do aluno, uma das primeiras coisas que elas teriam que ensinar são os princípios da organização do conhecimento. Mas de repente eu digo, aqui eu vou estudar a física quântica. Eu digo, e aonde está a física quântica? Qual é a relação dela com o resto? Onde ela está? A pessoa não sabe isso. Então, aquilo vira um fetiche, vira um símbolo da razão.
E os neguinhos se apegam a isso, vamos dizer, com terror de que aquilo fale, que é uma coisa impressionante. Chegam a dizer, chegam a acreditar nas maiores absurdidades. Uma vez eu tive uma discussão com um sujeito físico profissional, professor de física, onde eu disse, olha, o edifício inteiro da física de Newton se baseia em duas concepções metafísicas, inacessíveis ao método experimental, que é o conceito de tempo absoluto e espaço absoluto. O que é o tempo absoluto? É o tempo considerado independentemente da sucessão de quaisquer fatos. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. E, bom, você pode obter isso experimentalmente? O cara jurava que eram conceitos experimentais. E ele está me ensinando física na universidade. Quer dizer, ele está me ensinando um treco que ele não tem a menor ideia do que é. Embora ele saiba operar internamente. Está entendendo? Quer dizer, isso aí vira a incultura letrada. Porque ele pega a fórmula pronta e aplica. Claro, é coisa que, como diz a Roxane, se ensinar o macaco faz. Por quê? As universidades, hoje, elas estão totalmente voltadas para a formação profissional. Criar profissionais que possam desempenhar determinadas tarefas. Não está formando intelectuais. Praticamente nenhuma faz isso. Eu não conheço nenhuma que faça isso. Mas ainda, o império das matemáticas veio junto com o império da profissionalização. Quer dizer, todas as atividades humanas viram atividades profissionais regulamentadas, tá certo? Com uma hierarquia dos graus que você pode galgar. Hoje em dia até literatura é isso. Hoje em dia você não encontra um tipo de escritor espontâneo que aprendeu por si, parte da sua experiência para escrever alguma coisa como um Henry Miller, Dostoiévski. Não tem mais isso. Tem um sujeito que cursou letras na faculdade de tal, professor de redação não sei aonde. Então é claro que a literatura cai. Se você perguntar quais são os melhores escritores americanos, eu conheço dois. O Hubert Selby, que nunca estudou nada disso, era um tremendo drogado, tá certo? E que conseguiu expressar lá as experiências dele de uma maneira magistral. E o outro é o John Kennedy Toole, que era um maluco, que se suicidou com 20 e poucos anos, e escreveu o livro mais engraçado da língua inglesa, A Confederacy of Dunces, Confederação dos Idiotas. Nenhum deles estudou letras. Agora, se a coisa vira uma atividade profissional reconhecida e regulamentada, então aparece uma série de códigos. Você tem que dizer as coisas assim, não assado. Esses cursos de redação que tem aqui nos Estados Unidos, eu acho uma coisa horrível. Horrível. Quer dizer, vale, assim, por exemplo, o ensino secundário vale pelos livros que eles mandam você ler. Não pelo que eles te ensinam. Uma coisa que sempre me deixou curiosa tem muito poucos casos na literatura, mas tem o caso daquele menino lobo verídico, que depois deu até a origem à Mogli, que foi criado entre os lobos. Depois, quando foi resgatado, ele nunca mais conseguiu agir como um ser humano, né? Porque ele não estava exposto ao contato de um outro ser humano. Mas é isso, o problema é sempre o outro ser humano. Este é o problema. Esse é o problema. Toda a linguagem depende disso, depende do outro ser humano que me escute. Exatamente, mas aí... Se não tem, então acabou. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.